Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma aula de gramática e hoje a gente vai começar um assunto bastante pertinente. Aliás, quase toda abordagem de vestibular começa a mexer com este assunto, principalmente, que é a parte de sintaxe. Tá? Então vamos aí para uma pequena transição aqui de imagem, rapidinho, e é isso aí. Bom, quando a gente estuda sintaxe, evidentemente que precisa passar por alguns conceitinhos bem básicos para entender aqui este assunto. A primeira coisa a respeito de sintaxe que a gente deve saber é que existe um tripé de análise gramatical. Nós temos a morfologia, a sintaxe e a semântica. Eu não estou colocando aqui a parte fonética devido a, digamos, a pouca importância que nós temos de assuntos em termos de vestibular, tá? Então, para a gente começar a falar de assuntos pertinentes aqui ao que nós iremos estudar, a gente precisa sempre levar em conta estes três termos: morfologia, que é aquela parte substantiva, adjetivo, artigo, pronome, numeral, verbo, advérbio, interjeição, conjunção, preposição, e sintaxe, que é aquele papo de análise sintática, lembra? Desde terceira série, sujeito, predicado, complemento, etc. Vamos tentar ver isso agora de uma maneira um pouco estrutural e com, digamos, um certo aprofundamento nas partes aqui antes mesmo de entrarmos em sujeito. Então, sintaxe nada mais é do que... ah, vamos olhar aqui, ó. Se você tiver esta frase: fresca de pessoas gostam das sombras, água é. Se a gente fala bem rápido, nem parece língua portuguesa, não é? Por quê? Porque neste caso nós não temos ordem. Quando eu passo para uma ordem em que há sentido, as pessoas gostam de sombra em água fresca, a gente percebe basicamente como é que funciona a sintaxe, tá? Então, sintaxe nada mais é do que ordem, relação das palavras, tá? Então, a gente vai definir da seguinte maneira: a sintaxe é nada mais do que a ordem, a relação das palavras na oração. Então, vamos lá. Vamos aprofundar aqui alguns conceitinhos básicos, como primeiro o de frase. Bem, se eu disser ai, ou então ou simplesmente é frase tudo isso que eu disse a vocês? Vamos primeiro aqui definir conceito de frase. Frase é qualquer enunciado que tenha sentido, maravilha? Então, se eu digo oi, alô, tudo bem? Aham, isso faz sentido para você? Então, beleza, tudo isso daqui é frase, tá? Oi, ai, socorro, o que você imaginar aí que faça sentido, vai ser definido como frase. Diferente da oração, a oração a gente sabe que o que vai distinguir a oração da frase é que aqui nós vamos ter a presença de um verbo. Então, nós teremos aqui enunciados que estão ao redor de um verbo e, portanto, esta vai ser a nossa definição. Maria busca o prazer. Repare então que eu tenho um verbo aqui e dois termos de ligação ao verbo. Então, o verbo buscar sempre pede dois conectivos. Ele pede um sujeito e um complemento para que haja sentido. Tá? Bom, depois eu trato essa questão aqui de transitividade e intransitividade do verbo. Então, oração é uma frase? Sim. A frase é uma oração? Nem sempre. Porque se um enunciado não tiver verbo e fizer sentido, é uma frase. Então, toda frase é uma oração? Não. Agora, toda oração é uma frase? Sim, toda oração é uma frase. Bem, a partir disso, agora a gente pode continuar os nossos conceitinhos. Vamos para o conceito de período. Nós temos dois tipos de período. O período simples, em que nós teremos apenas uma oração. Lembrando que período é conjunto de orações, como apareceu aqui no slide. E o período composto, em que nós teremos mais de uma oração. Evidente que agora, no início de sintaxe, nós iremos estudar apenas o período simples, os enunciados que estão em torno deste verbo e como que eles se comportam. Então vamos aqui ao seguinte exemplo, de período composto. A Fabrícia disse que estava incrédula. Quantos verbos nós temos aqui? É evidente, você consegue perceber claramente que nós temos dois verbos, o verbo dizer aqui e o verbo estava. Se nós temos dois verbos, então neste caso aqui nós temos duas orações. A Fabrícia disse, eu vou chamar de oração 1, estava incrédula, eu vou chamar de oração 2. Lembrando que esse que entre as orações aí serve de cimento entre elas, nós chamamos de conjunção. Então tá aí, pessoal, período composto nada mais é do que isto de termos mais de uma oração, tá bom? Então vamos agora para
os nossos conceitos mais básicos de ordem sintática direta. A ordem sintática direta pode, comecemos aqui pelo oposto, estar na ordem invertida. Por exemplo, em figuras de linguagem, tá aí o nomezinho, pessoal, é hipérbato. Hipérbato nada mais é do que a inversão dos termos. Colocando um bem simplesinho aqui, fracos são os homens. Passando isso daqui para a ordem direta, eu acho que não há qualquer tipo de dúvida, não é? Na ordem direta não fica o quê? Os homens são fracos. Então vamos lembrar sempre que ordem sintática direta se faz através de sujeito, que é seguido do verbo, e por fim vem os seus complementos. Maravilha? Então tá aqui a nossa brincadeira de ordem sintática direta. Qual que é a importância disso? Ela é fundamental para que você compreenda, às vezes, alguns desvios de posicionamento em relação, por exemplo, a um soneto. Se você não compreendeu que um autor começou com o predicativo, começou com o objeto direto e só colocou o sujeito lá adiante, você não vai entender também. Então veja que aqui eu tenho uma relação de entrelaçamento entre sintaxe e semântica. Não é possível, meus caros, falar, eu faço uma análise de interpretação, mas eu não entendo muito bem de sintaxe. Não é possível isso, bem? Você talvez não saiba definir nomenclatura, mas a sintaxe está embutida, ela não é descartável. Tá? Então, quando há questões de interpretação, não se engane, a sintaxe está ali escondida, dando sentido para você. Tá? Maravilha. Observemos então aqui o início do hino. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Para que a gente perceba o quanto que o hino aqui está invertido, eu vou pedir para que vocês coloquem na ordem direta. A primeira coisa que você faz para descobrir como que é a ordem normal é, olha o verbo. O verbo ouviram, né? Quem ouviu? Ah, sei lá, alguém estava lá, ouviu. Pode ser. Se fosse sujeito seria indeterminado, não é? Do tipo, roubaram minha carteira. Mas será que é este o caso aqui? Não. Porque eu vou ter uma figura de linguagem. Ouviram, se o verbo está no plural, tem duas possibilidades. Ou o sujeito é indeterminado, ou neste caso, o sujeito, que é o que acontece no nosso hino, ele está no plural. Então busquem termos que estão no plural. Ouviram? Quem que ouviu aí no caso? É evidente que as margens plácidas tranquilas do Ipiranga ouviram. Isso aqui é uma figura de linguagem, você deve saber muito bem, chamada personificação ou prosopopeia. As margens de um rio ouvir, a lua me disse, as paredes têm ouvidos, não é? A neve convidativa de Bariloche, sei lá. Então, neste caso, eu tenho uma figura chamada prosopopeia. Então, reparem, as margens do Ipiranga, elas ouviram. Ouviram o quê? Quem ouve, ouve algo ou alguém. Ouviram o quê? O brado, o grito, o brado retumbante. Não é qualquer gritinho não, hein? É um brado que deve de arrebentar. Quase que de X-Men aí, de um herói. O brado retumbante de quem? Agora sim, de um povo heróico. Quem que é esse povo heróico? Nós. Evidentemente, os brasileiros, né? Então reparem que é quase que uma epopeia, é um cântico de louvor ao heroísmo do povo brasileiro. O que vai acontecer ainda? Sei lá. Então as margens plácidas do Ipiranga, elas ouviram o grito de um povo que no caso aqui somos nós. Então tá aí, esses são os conceitos básicos. Agora então podemos falar de sujeito. Bem, sujeito você deve ter diversas definições aí, eu vou ficar com a mais prudente, a mais sensata, que é a mais curta, que é essa daqui, concorda com o verbo, acabou. Bem? Tanto que lembra ali no hino nacional que a gente acabou de fazer? Eu peguei o verbo, estava no plural, eu busco o sujeito que está no plural. Então essa é a regra básica, o sujeito concorda com o verbo. Peguemos simplesmente o exemplo aqui, alguém chegou. Eu posso fazer dois tipos de análise a respeito de alguém chegou. Peguemos aqui o alguém, eu posso fazer uma análise que é semântica e uma análise que é sintática. Vamos lembrar que semântica é sentido, significado, hein? E sintaxe é ordem, relação das palavras na oração. Em termos de semântica, de sentido, né? Eu estou aqui olhando para vocês no meu computador, preparando aula, alguém berra, faz quando tem gente aqui, não é? E fala, alguém chegou. Quem é essa pessoa? Não sei. Então, em termos de semântica, o sujeito ele é indeterminado. Agora, em termos de sintaxe, de palavras, a organização dessas palavras na oração, ele é determinado simples, é a palavrinha alguém. Bem? É isso aí. Vamos lembrar o seguinte, então. A nossa análise ela é quase sempre sintática. Bem? Em um outro caso, a gente faz um apelo para a parte de semântica. Bem? Então, existe aí, talvez, na parte de gramática, uma pequena movimentação dela
para dar um sentido um pouco mais amplo e eu me aproveito da linguística aí, na verdade, não é? É quase como um subterfúgio da gramática, do tipo, aqui é sintática, que a gente vai fazer análise, aqui e aqui é semântica. Tudo bem? A gente chega aí nesta parte. Então vamos começar aqui com os tipos de sujeito, começando com o sujeito simples. Característica do sujeito simples, tá aí a definição logo na frente, pessoal. Ele tem um só núcleo. Peguemos aqui a seguinte oração. As meninas da organização da formatura querem um jantar à luz de velas. Eu pergunto a vocês, qual é o sujeito dessa oração? Pensaram? Acharam? Se você me disse as meninas, não, tá errado. Se você me disse as meninas da organização, também tá errado. O sujeito é as meninas da organização da formatura. É tudo isso. Eu não perguntei o núcleo. Porque se eu perguntasse o núcleo, aí provavelmente você acertaria. O núcleo é meninas. Bem? Por isso, olha o verbo como ele está flexionado, pessoal. Querem. Se ele está no plural, é porque o sujeito e o núcleo do sujeito também está no plural. Reparem que esse sujeito ele é relativamente grande, não é? O que boa parte das pessoas acabam cometendo em termos de erro, de equívoco, é logo depois do sujeito fazer o quê? Colocar santa vírgula, não é? Pelo amor de Deus, foge desta vírgula como o diabo foge da cruz. Tá? Porque você nunca separa sujeito do verbo. Isso aqui é um bloco só. Maravilha? E se fosse sujeito pequenininho como o título do filme O Vento Levou? Ah, qual que é o sujeito? É evidente, o vento. Qual que é o núcleo? Vento, simplesmente, tá? O E é uma conjunção que está remetendo aqui a uma outra oração que veio antes. Lembra lá que eu falei da conjunção? Significa que tem alguma coisa antes, tá? Do tipo, houve uma desgraça e o vento levou. Ah, maravilha, é isso daí. Mas eu quero que seja poético, não é? Porque o filme é bonito, tem 4 horas de duração. Então eu gostaria que colocasse uma vírgula, né, para imitar o som do vento. E o vento, vírgula, levou. Não, tá errado. Não é poético, não é bonito, é errado, tá? Então é um bloco só. E o vento levou. Maravilha? Então, continuemos, vamos para sujeito composto. Evidente, olha a definição do sujeito simples. Tem um só núcleo. Sujeito composto, então, mais de um núcleo. Olha aqui, a alegria e a serenidade invadiram a cidade. Qual é o sujeito? A alegria e a serenidade. Núcleos, alegria e serenidade. Maravilha? Eu poderia colocar aqui uma outra oração como o como e o porquê das coisas me interessam. Qual é o sujeito? O como e o porquê das coisas. Quais são os núcleos? Como e porquê. Ah? Próximo sujeito, ele vai ter 3 nomes que podem significar significam a mesma coisa. Sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Oculto é evidente, né? Elíptico não tem nada a ver com a física, tá? Do movimento elíptico. Elíptico vem de elipse, da figura de linguagem que significa omissão. E desinencial é porque quando você olha na desinência do verbo, você descobre qual é o sujeito. Então vamos lá. Bem Augusto do Machado de Assis. Eu morri bem às 7 da manhã, não é? Eu já até falei qual que é o sujeito. Eu, por quê? Porque eu morri só aceita um tipo de sujeito, eu. Não é? Ou então, o início deste clássico sertanejo, fizemos a última viagem do Chico Mineiro, não é? Qual que é o sujeito aqui? Nós, evidentemente, não é? Então tá aí. Qual que é a grande dificuldade dos alunos é comparar esse sujeito oculto elíptico com o sujeito indeterminado? Porque geralmente eu também pego a desinência do verbo e tento adivinhar, né? Olha só, vamos lá. Eu vou dar 2 casinhos aqui. O segundo caso é estudo da partícula C, vai ter uma aula só disso. Mataram a esperança, ou então, vamos lá, bateram na porta. Quando eu digo mataram a esperança, eu me refiro a quem? Aos homens? À sociedade moderna? Aos políticos? A mim mesmo? E eu tô ali vendo minha culpa como mataram? Dá pra saber quem é? Quantas pessoas estão envolvidas? Se eu disser, não é? O síndico chato tá aqui, bateu na porta, sei lá. Mas ele pode estar com a mulher dele. Ele pode estar com uma junta aqui de pessoas do meu andar. Ou ele pode estar, sei lá, com um encanador, com alguém que é eletricista. Então, qual é a grande diferença do sujeito indeterminado para o oculto? Olha o oculto de novo. Morri, sou eu me conheço, não é? Fizemos a última viagem, eu não estava lá com a galera viajando? Então eu sei quem são as pessoas, não são indeterminadas. Agora mataram a esperança, eu posso estar me referindo a uma única pessoa. Bateram na porta, não pode ter só uma pessoa lá, do lado de fora? Então essa é a diferença, pessoal. Aqui pode ser só uma pessoa. O sujeito, ele pode estar no singular. Maravilha? Esta é a diferença básica, então.
Então, reparem que no sujeito oculto, a minha análise ela é sintática, não é? Eu estou usando aqui os termos que estão ocultos, enquanto que no sujeito indeterminado eu passo para uma análise semântica. Por quê? Porque eu necessito disso. Eu não posso dizer eles aqui, porque pode ser só uma pessoa. Então, era essa a diferença que eu queria falar, como que a gramática às vezes se aproveita da semântica e volta para a sintaxe. E apenas para tocar no assunto, um outro caso de sujeito indeterminado é o estudo da partícula C. Se nós tivermos isso daqui, ó, vendem-se carros, o primeiro passo que você dá para descobrir a função da partícula C é tentar passar isso daqui para a voz passiva. Você consegue? Consegue. Vendem-se carros, eu consigo passar para a voz passiva sintética. Essa aqui é a voz passiva sintética, a voz passiva analítica é carros são vendidos. Maravilha. Se você conseguiu passar carros para o plural, perdão, se você conseguiu ou passar para a voz passiva, carros aqui é o sujeito da oração, então você volta para cá, porque aqui também vai ser sujeito. Então, opa, tem um erro aí, não é? Qual é o erro? O verbo não está concordando com o sujeito. Corrijam para mim. E aí vai ficar, então, aqui no caso, vendem-se carros, porque eu sigo a regra básica aqui de que o verbo deve concordar com o sujeito. Então, aqui o sujeito não é indeterminado, o sujeito é simples. Agora no de baixo. Precisa ser de psicólogos. Tenta passar para a voz passiva. Não dá, não é? Só para... Desculpa, tá? Volta aqui para cima, ó. A brincadeira aqui então, é a seguinte, esta partícula C, ela vai se chamar pronome apassivador. Eu volto em tempos para falar disso depois mais adiante. Agora, na de baixo, precisa ser de psicólogos. Tentar passar para a voz passiva, não tem como, não é? Se não tem voz passiva, aqui o sujeito é indeterminado. Precisa ser de psicólogos. Quem? Sei lá. Todo mundo? Alguém? 3 pessoas? Eu não sei dizer. Então, a regra básica é tentar passar para a voz partícula, tentar passar para a voz passiva, para descobrir aqui a função da partícula C. Se não tem voz passiva, é evidente que a partícula C não vai se chamar pronome apassivador. Isso aqui vai se chamar índice de indeterminação do sujeito. Novamente, eu digo que nós teremos um tempo para apenas analisar a partícula C. É apenas uma passagem geral de vista aqui de como funciona, tá? Vamos para a parte que realmente vai ser bem importante, sujeito inexistente ou OSS, que significa oração sem sujeito. Pessoal, isso daqui é de extrema importância, sobretudo neste casinho aqui, ó. O verbo haver no sentido de existir ou ocorrer. A gente volta a esse assunto depois em concordância verbal, levando-se em conta a importância desse termo. É um tema extremamente recorrente em vestibular, é algo que você vai usar para a vida inteira. Não tem como evitar isso daqui, bem? Então vamos lá. Toda vez que o verbo haver estiver no sentido de existir ou ocorrer, o verbo fica obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Vamos aqui aos exemplos. Como que é o correto então? O verbo haver no sentido de existir ou ocorrer. Houve ou houveram vários aumentos. O verbo haver aqui está no sentido de existir ou ocorrer? Sim. Então, obrigatoriamente, ele fica no singular. Houve, houveram, está errado. Houve vários aumentos. E se fosse uma locução verbal? Pode ou podem haver vários aumentos. Gente, isso aqui é uma locução, né? Troca o verbo poder por dever. Muda muita coisa? Não, não muda. Por quê? Porque esse verbo ele é auxiliar. Quem manda é o verbo principal. Qual é o verbo principal? É o haver, não é? Isso, é o verbo haver. O verbo haver está no sentido de existir ou ocorrer? Sim, então fica tudo no singular. Ah? Pode haver e não podem haver. Pode haver vários aumentos. Maravilha. E se agora eu coloco o verbo existir? Em sentido próprio, em sentido literal. Existe ou existem vários problemas? Como que é o correto aí? Agora o verbo existir, em sentido próprio, ele concorda com o sujeito. Existem, porque neste caso, vários problemas é o que na oração, pessoal? É sujeito. Olha acima, que geralmente a pessoa trava aqui, tá? Eu disse o verbo haver no sentido de existir, ele sempre fica na terceira pessoa do singular. Tá aqui, ó, obrigatoriamente, tá? O verbo haver no sentido de existir ou ocorrer fica sempre no singular. Agora o verbo existir em sentido próprio, ele concorda com o sujeito simples, tá? Vamos pegar agora uma locução verbal, pessoal. E se fosse pode ou podem existir vários aumentos? Como que é o correto? Lembrando que o pode aqui ele é um verbo auxiliar, não manda nada. Eu posso colocar o verbo dever, que nem muda muita coisa. Deve existir ou devem existir vários aumentos.
De novo, é o verbo existir que manda, porque ele é o verbo principal. Se ele que manda, segue a regra, então fica todo no plural. Podem existir vários aumentos, porque vários aumentos continua sendo sujeito simples. Bem? Então vamos observar aqui se você entendeu com o seguinte exemplo. Isso aqui é uma notícia de jornal que saiu já faz um tempão na parte de economia da Folha de São Paulo. Se houverem aumentos inflacionários, a economia não decola. O que você acha disso? Tá errado, isso. Então corrija. Como que é o correto? O correto é, se houver aumentos inflacionários, economia não decola. E se fosse o verbo ocorrer? Aí beleza, aí ele concorda com o sujeito aumentos inflacionários. Ficaria, se ocorrerem aumentos inflacionários, economia não decola. Maravilha? Tranquilo, né? Essa é a parte mais importante, pessoal. Né? Porque o verbo haver é algo que a gente retoma e nós vamos usar isso muito além de vestibular. Vamos pegar agora o verbo fazer? O verbo fazer pode ter dois sentidos aqui, que nos interessam. Ele pode significar tempo decorrido, tempo passado ou clima. E é a mesma regra do verbo haver, pessoal. Ele fica na terceira pessoa do singular. Vamos lá então? Fazem ou faz 3 meses? Faz 3 meses, por favor. Não é esse aquele que eu costumo dizer que você pode ser até às vezes motivo de piadinha, caso você cometa esse tipo de erro em determinados círculos, bem? Vão ou vai fazer 3 meses? Fica tudo no singular. Pensa no verbo haver, é a mesma coisa. Vai fazer 3 meses. Então, independente do tempo, se são eras, milênios, séculos, dias, milésimos, fica sempre no singular. Faz 3 dias, faz 2 anos, faz 20 minutos, sempre no singular, tá? Vamos lá aqui, ó. Devem ou deve fazer 3 meses? Como que é? Tudo no singular, deve fazer 3 meses. Né? E se fosse agora a parte de clima? Mesma coisa, faz dias frios no outono. Tudo bem? É isso aí. O verbo ser no sentido de horas, principalmente, ou eu poderia colocar alguma outra medida, como por exemplo, mol. Como que ele deve flexionar agora aqui? Agora aqui a regra ela é própria. Eu pergunto a vocês, como que é o correto? Era ou eram 7 horas quando a aula começou? A regra aqui, a brincadeira é através do seguinte, é pelo número a concordância, tudo bem? E do 2 em diante você usa plural, seja positivo ou negativo. Então aqui vai ficar era ou eram 7 horas quando a aula começou. 7 é acima de 2? Sim, então eram 7 horas quando a aula começou. São ou é 9 horas? Aqui já ficou bem mais fácil, não é? São 9 horas. E aqui é 1h30 ou são 1h30? É uma, é do 2 em diante que eu uso o plural. É 1h59 ou são 1h59? É 1h59. Do 2 em diante a gente usa plural. A conta deu menos 3,5 mol ou mols? Mols, porque menos 3,5 do 2 em diante, positivo ou negativo, eu uso plural. É meio-dia ou são meio-dia? Meio, representação numérica, é 0,5. É só do 2 em diante que eu uso plural, então é meio-dia e meia ou meio? É meio-dia e meia, porque é meia hora. Você não precisa colocar o hora, ele fica aí oculto, omisso, elíptico. Maravilha? Hoje é dia 27 ou hoje... Perdão, anula. Hoje são ou hoje é 27 de março? Tanto faz. Aí no caso, se você disser são, você tem a palavra dias oculta. Hoje são 27 dias de março. Ou se você disser hoje é 27 de março, você está dizendo que hoje é dia 27 de março, tá? Então aí você escolhe qual é a sua forma predileta. Então, só para repetir aqui, a concordância ela é feita com o número. Maravilha, vamos aqui para fenômenos da natureza. Eu esqueci de arrumar aqui o sentido figurado, vai, tá? Você já deve estar careca de saber, aliás, isso aqui a gente aprende desde muito novinho, né? Fenômenos da natureza, choveu, trovejou, amanheceu. O sujeito é sempre inexistente, né? Ventou muito ontem na região sul, choveu bastante pela manhã, mas poderia termos aqui o seguinte, ó, choveu mulher na festa, não é? Choveu aqui não está no sentido de despencar, caiu do céu, não é? É evidente que o sentido aqui é figurado. Se o sentido figurado de apareceram várias mulheres, mulher aqui no caso vai ser o sujeito da oração, bem?
Então, esta é a nossa aula inicial de sintaxe. Nas próximas, a gente continua aí com predicado, complemento verbal, adjunto adverbial, agente da passiva. É isso aí, meu povo. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Acabamos aqui e grande abraço.